Ei, bem, como é aquele verso que diz lá na Bíblia, que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar? E quando for velho, não se desviará dele. Ah, olha só, vamos dar um bom dia bem forte pro pessoal aqui da escola? Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Ah, e o pessoal de casa agora ficou com ciúme também, que é um bom dia. Dá lá um bom dia pro pessoal de casa. Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê um dia cheio de bênçãos. Amém! Receba esse bom dia aí cheio de bênçãos. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tá feliz? Então, É mesmo? E por que você está feliz? porque todo dia a gente tem o prazer de adorar a Deus e cultuar Ele. Amém! Que essa seja a felicidade também do seu coração. E que você aí de casa também esteja andando no caminho. É isso que a palavra de Deus nos orienta, não é isso? Agora que a gente está aqui, vamos iniciar o nosso culto. A gente vai iniciar como? Cantando um hino. Ah, é? Cantando um hino e a gente não ora, não? É, né? Então vamos orar juntos, né? Vamos fazer uma oração? Vamos aqui para frente, ó, para a gente orar? Vamos convidar o pessoal de casa também, né, para se ajoelhar e orar junto com a gente. Se você não pode se ajoelhar, fecha os olhos, né? Você faz essa oração, bem? Faço. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa manhã. Cuide de nós, nos abençoe e obrigado pela vida que temos. Cuide de nós, abençoe e que tenhamos uma vida cheia de bênçãos e como sempre temos, mas que seja pelo teu cuidado e que nós sempre venhamos te cultuar e te glorificar e que nós nunca nos esqueçamos de te adorar e que o Senhor seja a primeira coisa no nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que alegria poder cantar ao Senhor, né? Quer dizer que você tá com uma flautinha aí na sua mão, né? Então você não é só cantor, você é flautista também. Vou aprender. Vai aprender? Já tá aprendendo. Tá aprendendo, é? Ah, e quem é a sua professora? A professora Paula. É, e ela cuida de você assim, ajuda você na sua rotina, como que é? Eu tenho as minhas atividades do dia. Eu cuido do pavão, eu ajudo com o professor se for necessário. É mesmo? E tem as aulinhas, né? Tem. E aprendeu aí a musiquinha. E qual a musiquinha que você vai louvar o Senhor? Deus é tão bom. Qual? Deus é tão bom. Ah, sim, tá bom. Agora eu vi. Então pode louvar o Senhor. Amém! Eu tenho certeza, bem, que quando você estava tocando, os anjos lá no céu estavam tocando também, para acompanhar essa música tão linda para Deus. Legal, né? Muito bem, louvado seja o Senhor, né? Pelas oportunidades que Ele está concedendo a cada um de nós. E que você também aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. E agora a gente vai ter mais uma oportunidade. Oportunidade de quê mesmo? De falar os nossos versinhos que a gente sempre decora. Ah, muito bem. Você já decorou o Salmo 100, né? Vamos deixar aqui sua flautinha. E agora você vai decorar mais um texto, ou você já decorou? Mateus 7, do 6 ao 15. A gente vai aprender a decorar. A gente vai aprender a decorar. Porque ele é um verso bem grande, mas o Jonathan disse, quando a gente chegar em Efésios, vai ver como demora, porque são 8 versos. Então só que não há nada ainda para Efésios. Pois é. A gente já tá na base. Ah, mas aí a gente já vai se preparando, né? A gente vai já se acostumando com uns versos um pouco maior. Pensa que no tempo passado os valdenses decoravam livros inteiros, capítulos inteiros. O que é isso, né? A gente tem que fazer que nem o professor Léo, a gente tem que ter o sonho de decorar Salmo 119, não é? Não é isso? Tá bom, então. Então, nós vamos aprender juntos. Que legal, né? Vamos aprender junto com o pessoal de casa?
Vamos lá, então? A mãe está ali trazendo a filhinha para a gente. Então, no 3, a gente vai falar bem forte esse texto, porque nós estamos memorizando a palavra de Deus. Então, tá bom? A gente não pode esquecer quando a gente memorizar. Tá bom. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteçam que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra,
e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Ufa! É um texto grande, né? E ainda bem que a gente já começou a decorar, para ficar mais fácil, né? Muito bem, então agora, bem, nós vamos convidar as crianças e o pessoal de casa para sentar no sofá e assistir agora o estudo da Palavra de Deus. Amém. Essa é a parte mais importante do nosso culto, não é? Então vamos convidar eles? Vamos. Então chama eles, vamos lá. Eu convido você agora para ficarmos com o estudo e que Deus te abençoe e aprendemos muitas coisas. Amém. E até amanhã, né? Até amanhã. Maravilha. Que momento legal, né? Que Deus abençoe e de fato nós possamos amar Jesus. Amém. Neste dia nós estivemos estudando o livro de 2 Reis, capítulos 3 e o capítulo 12, e também no livro Profetas e Reis, o capítulo 18, as águas purificadas. O tema de hoje é um pouco mais rápido, porém muito profundo, com muito aprendizado, né, irmão Lucas? E que de fato Deus nos abençoe neste dia e neste momento para que nós possamos tirar lições profundas que influenciarão nossa vida daqui em diante. Então, neste relato, principalmente, você vai encontrar o relato dessa situação na Bíblia, lá no livro 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. São apenas 3, 4 versinhos ali que narram essa história, mas uma história curta, porém de experiências bem marcantes. Que vieram alguns homens, então, de Jericó a Eliseu, fazendo um pedido a ele para que ele purificasse umas fontes, umas nascentes ali, porque as águas eram ruins, as águas eram amargas, não davam para serem tomadas. E nós analisamos alguns pontos, né, irmão Lucas, durante o estudo desta manhã, que foi a questão da misericórdia de Deus. Porque essas águas, elas estavam aonde? Em Jericó, próximo ali, era o que fluía para a cidade de Jericó. Até o texto diz que a cidade é bem situada, a cidade está num lugar bom, porém as águas não servem para nada, as águas não são apetecíveis, não dá para tomar. E o que não entra a misericórdia de Deus nesse plano é por que Jericó estava sendo habitada. Sendo que uma vez ela foi destruída e Deus falou que não era para ela ser reconstruída, mas foi reconstruída por Hiel. E El teve ali a maldição sobre quem reconstruísse a cidade, caiu sobre seus 2 filhos. Morreu primeiro Abirão, seu filho mais velho, primogênito, e depois morreu o filho... Eu esqueci. É o filho mais novo, eu esqueci o nome. Tanto que a palavra de Deus diz, né, que quando ele colocou as portas na cidade, foi que morreu o seu filho mais novo, né? Isso. Segubi. Isso. Então, ali Jericó foi reconstruída de maneira insensata, quando Deus havia pedido que ninguém reedificasse ela novamente, mas eles reedificaram e ela estava ali. E um outro ponto é aonde Jericó estava situada.
A planície do Jordão, onde ela estava situada, era um lugar muito belo, que foi muito belo. E foi esse lugar, irmão Lucas, que Ló, quando ele bateu os olhos nela, disse: é para lá que eu quero ir. Quando Abraão propôs para ele: escolhe aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda eu vou para a direita. E foi essa terra que Ló viu, bateu os olhos, se afeiçoou com ela e foi para lá. Era o lugar onde estava Sodoma e Gomorra. E foi esse lugar que recebeu maldição do céu devido à sua iniquidade. E daquele vale fértil, bonito, se tornou por um tempo um vale bem desolado, bem estéril, árido, totalmente diferente do que ele foi um dia por causa dessa maldição. Mas com o passar dos anos ele voltou a ser um pouquinho mais belo, não como era nos dias de Sodoma, mas ainda assim era belo. E também foi nesse local, irmão Lucas, onde os israelitas, quando eles transporam o Rio Jordão e entraram na terra prometida, na terra de Canaã, foram ali o lugar onde eles comeram os primeiros frutos da terra de Canaã. Foi neste vale. Então, era um local bem especial, porém um local que tinha sido duas vezes amaldiçoado lá com Sodoma e Gomorra e depois com Jericó. E aí a gente vê a misericórdia de Deus. Deus pediu para que o povo não morasse lá, já tinha destruído 2 vezes os habitantes e os moradores daquele lugar, mas ainda assim havia pessoal lá. E Deus, quando vieram esses homens de Jericó fazendo um pedido ao seu profeta, ele atendeu, ele foi compassivo com eles e de fato perdoou eles, né? Por estarem habitando ali, e ainda efetuou um milagre, né? Isso. Vamos ler o relato do milagre? Para que o pessoal em casa possa entender por que Eliseu efetuou aquele milagre naquela fonte. Por que era tão importante que aquela fonte ela recebesse ali um milagre de Deus, uma providência de Deus. E aqui no capítulo 2 de 2 Reis, do verso 19 em diante, eu vou ler o relato para você. Você acompanha também com a sua Bíblia aí de casa, tá bom? E diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. A cidade era boa, mas as águas eram más e era estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Olha só que interessante. Deitou o sal naquelas águas e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Olha só que bênção. Que misericórdia. Misericórdia de Deus e também uma demonstração de que nosso Deus tem sempre o poder de curar toda enfermidade, qualquer doença que possa atingir os seus filhos nesta terra, né? Exato. E o senhor lembra, irmão Lucas, vem na tua mente quando você vê essa questão de sal, você liga essa questão do sal em algum paralelo aí com alguma outra parte da Escritura? Com certeza, aquele texto de Mateus no capítulo 5, verso 13, em que Jesus diz que nós somos o sal da terra. Veja a importância. E o sal ele tem muita importância, né? A gente sabe que uma comida sem sal não tem gosto, porque o sal dá gosto para aquela comida, né? E quando Jesus ele aplicou essa lição de que nós somos o sal da terra, é porque ele quis nos ensinar que o mundo não tem mais o sabor original, não tem mais aquele gosto que tinha no início quando ele foi criado. E que agora nós que somos o sal dessa terra devemos ir para levar as pessoas a terem o prazer de viver, mas não só nessa vida aqui, mas sim numa vida futura, né? Lá no céu. Vamos ler essa passagem que o livro trouxe de tão marcante com a relação ao sal. Está no parágrafo. Vamos ler 2 parágrafos, um é bem curto, o outro é um pouquinho maior. Muitas são as lições espirituais. Esse é o primeiro parágrafo, bem curtinho. No capítulo 18 do livro Profetas e Reis. Muitas são as lições espirituais a serem tiradas da história da cura das águas. Quais? A salva nova, o sal, o manancial, tudo é altamente simbólico. Não foi uma história só por acaso. Tem lições de Deus ali para nós, né? Lançando o sal no manancial amargo, Eliseu ensinava a mesma lição espiritual dada séculos mais tarde pelo Salvador a seus discípulos, quando declarou: vós sois o sal da terra, como o Senhor comentou. O sal, misturando-se com a fonte poluída, purificou suas águas e levou vida e bênção onde antes havia sequidão e morte.
Quando Deus compara seus filhos ao sal, ele deseja ensinar-lhes que seu propósito em fazê-los súditos de sua graça é que possam tornar-se instrumentos na salvação de outros. O objetivo de Deus em escolher um povo perante todo o mundo não foi apenas para que pudesse adotá-los como seus filhos e filhas, mas para que através deles o mundo pudesse receber a graça que resulta em salvação. Quando o Senhor escolheu Abraão, não foi somente para que ele fosse o especial amigo de Deus, mas um conduto de privilégios peculiares que o Senhor desejava outorgar às nações. Olha só que bênção! Que maravilha saber que nós fomos escolhidos por Deus para compartilhar com as outras pessoas lá fora sobre a salvação que Deus nos revelou através da sua palavra, né? E é importante que nós temos esse sal. O mundo não tem esse sal, porque esse sal só nós encontramos na palavra de Deus. E Deus quer nos usar para levar até essas pessoas o Jesus que nós conhecemos hoje. E o Jesus que nos alcançou também quer alcançar elas também. Amém. Que de fato a gente possa cumprir esse papel de ser sal na vida das pessoas. A gente já usou o sal em outros contextos, né, de dar sabor, mas aqui trazendo para esse, então, o sal também serve no sentido de purificação, de salvação, de levar graça aos demais, a graça que nós recebemos de Cristo. Posso fazer uma pergunta? Quando eu li esse parágrafo, eu logo pensei, é nossa missão. Aqui está a minha missão. Quando eu recebo um presente, eu fico feliz, eu me sinto bem com aquele presente e assim que eu recebo, eu sinto vontade de compartilhar, de mostrar para outras pessoas. Eu não me conformo em me sentir bem apenas com aquele presente, sem que outros possam saber disso. Então eu fico pensando, como que nós podemos receber a graça de Deus, nos sentirmos bem com a graça de Deus nas nossas vidas e ficarmos calados? E aqui no parágrafo abaixo desse diz assim: o mundo está cheio de enfermidades, sofrimento e iniquidade. Perto e longe estão almas em pobreza e ansiedade, carregadas com o senso da culpa e perecendo por falta de uma influência salvadora. Como que eu posso parar em meio aos pequenos problemas da minha vida, enquanto outras pessoas precisam entender, conhecer sobre esse amor de Deus? Como que eu posso pensar que os meus problemas são maiores? E assim eu paro para pensar, não é hora de parar, não é hora ainda de descansar. As pessoas precisam ouvir a mensagem, eu preciso trabalhar, eu preciso ir avante. E de fato nós temos essa necessidade porque o livro trouxe algo que é bem visível, bem real no mundo, que diz que o mundo ele está cheio de enfermidade, sofrimento e iniquidade. Mas o mundo necessita de evidências de um sincero cristianismo. Que Deus nos ajude a dar esse exemplo sincero que um cristão deve carregar. E uma parte importante também, Lucas, vem falando a questão de como o sal ele atua ali, como ele deve ser dissolvido, misturado para ele ter seu efeito, e assim deve ser a vida do cristão também atuando na purificação. Olha só o que diz o parágrafo, começa: o sal deve ser misturado. O sal deve ser misturado com a substância que é adicionado. Ele precisa penetrar, infundir-se nela, para que essa seja preservada. Assim é através da associação e contato pessoal que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Eles não são salvos como massas, mas como indivíduos. A influência pessoal é um poder. Amém. Então as pessoas não são salvas em grupos, não são salvas em atacado, salvas ali uma por uma, através do envolvimento, que a gente tenha esse papel e se envolva com as pessoas, e a nossa influência pessoal ela é um poder. E era justamente isso que Jesus fazia, né? Jesus ele se misturava com as pessoas, mas ele não deixava ser influenciado, ele influenciava elas. Nós como cristãos, nós não devemos deixar ser influenciados pelas pessoas que há no mundo, mas devemos influenciá-las para mostrar para elas o melhor caminho a ser seguido, né? Então o sal, a importância dele estar misturado com a comida, o alimento, ali ele vai dar sabor. Se o cristão não se mistura com as pessoas, como é que ele vai compartilhar o amor de Jesus com elas, né? Vai comentar? Não? Roubei seu comentário? Quando você comentou, meu filho,
Mas muitas são as lições espirituais a serem tiradas da história da cura das águas, como você disse, né? A salva nova, o sal, o manancial, tudo é simbólico. Então veja, a corrente poluída representa a alma que está separada de Deus, correto? O sal é o elemento purificador, é o elemento que é levado na salva nova, que é a pessoa que leva o sal. Agora, o manancial é o cristão renovado. Então dele, como Jesus disse para a mulher samaritana, flui água viva, onde as pessoas vão poder beber, né? Quando você percebe que alguém foi tocado por Deus, quando esta pessoa se torna um manancial de água viva para mitigar a sede das pessoas. Ela é solução para as pessoas. Compreende? E a professora Maísa então deu início comentando a respeito do que significa a corrente poluída ali, né? E logo abaixo do comentário onde ela citou no parágrafo, tem algo que a gente vê que é a terrível condição do ser humano, que é pecador por natureza, mas também que vive em pecado. Porque o pecado ele tem algumas consequências, ele tem algumas causas ali na vida de quem o pratica, né? E olha só que triste, como a gente tem que correr, né, deste mal, porque os danos ali são terríveis. Do parágrafo começa do manancial de Jericó. Eu não vou ler desde o início, apenas a partir de um ponto que começa: o pecado não somente separa de Deus, o pecado não somente separa de Deus, mas destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de conhecê-lo. Através do pecado, todo o organismo humano fica transtornado, a mente é pervertida, corrompida a imaginação, as faculdades da alma se degradam. A ausência de religião pura, de santidade de coração. O poder convertedor de Deus não opera na transformação do caráter. A alma fica debilitada e por falta de força moral para vencer, é poluída e aviltada. Quantas consequências, né, que traz para a vida daquelas pessoas que praticam o pecado e que praticam por estarem presas ao pecado também e necessitam ser libertas por Cristo, né? E também aqui também diz assim: para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A gente acabou de ler um parágrafo que diz que aquelas pessoas que não receberam ainda transformação vai ter essas consequências devido à prática do seu pecado. E são pessoas que não têm esperança, né? Porque fala que elas não têm o desejo e nem capacidade de buscar Deus. Justamente. Aqui nesse parágrafo que inicia assim: para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Olha só o contraste, né? Olha só a diferença que há quando uma pessoa pratica o pecado e quando ela permite que Deus atue na vida dela. Ali, quando ela pratica o pecado, ela se torna uma cisterna seca, vazia, poluída, mas quando ela permite que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, ela se transforma numa fonte a jorrar para a vida eterna, como diz a palavra de Deus. Amém. E para nós encerrarmos, irmão Lucas, o senhor poderia continuar, só para encerrar esse parágrafo que o senhor mesmo está lendo, a partir do ponto que começa: é como um rio a fluir constantemente? Está aqui, achei. É como um rio a fluir constantemente e que se torna mais profundo e mais amplo à medida que avança, até que suas vivificantes águas se espalham sobre toda a terra. A corrente que rola murmurejando em seu curso, deixa após si a dádiva da vegetação e frutos. A grama na encosta é mais fresca, as árvores mais ricas em verdura, as flores são mais abundantes. Quando a terra fica desnuda e escura sob o escaldante calor do verão, uma linha de verdura assinala o curso do rio. Assim é com o verdadeiro Filho de Deus. A religião de Cristo revela-se como um princípio vitalizante e dominante, uma energia espiritual operante e viva. Amém. Que de fato nós, como cristãos renovados, purificados pela salvação, pela graça que vem de Deus, possamos de fato ser uma corrente, um manancial de água sempre a correr, que mesmo em terras áridas e secas, onde há um rio,
O verdor acompanha o curso do rio, porque é vida. Levar vida, né? Vida, esperança e paz para aqueles que vivem sem. Amém. Por favor, nós te pedimos que o Senhor nos torne em mananciais de águas vivas, para que nós possamos, Senhor, levar vida para aqueles que estão perecendo lá fora neste mundo tão seco, tão poluído e tão manchado pelo pecado. Nos ajuda, Senhor, a ser o sal da terra, como o Senhor disse. Nos ajuda, Senhor, a levar sabor para este mundo que está sem gosto, sem o sabor do início, ó Pai, sem o sabor do amor de Cristo. Senhor Deus, nos ajuda a espalhar o amor por aonde nós formos, a levarmos vida conosco, que nós possamos ser um cheiro de vida para a vida, Senhor. Amém. Nos usa como uma bênção, Pai. O Senhor disse que Abraão seria uma bênção, e nós também queremos ser uma bênção na vida de cada pessoa. Abençoe, Senhor, essa pessoa que nos assistiu, essa pessoa, Pai, que está nesse momento ouvindo essa oração. Que o Senhor venha tocar profundamente em seu coração e também purificar a sua vida e transformá-la completamente e usá-la para que ela também seja um instrumento nas tuas mãos a espalhar as boas novas do Evangelho, Senhor. Para que muitas, mas muitas pessoas sejam salvas e alcançadas para o teu reino. Amém. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos um farol para esse mundo escuro e para apontá-los à luz maior que é o nosso Senhor Jesus. Fica, Pai, conosco, nos dá, Pai, uma semana maravilhosa na Tua presença, cheia dos Teus cuidados, dos Teus livramentos e da Tua graça sobre nós. Isso te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.